Aproveite os bons momentos. Você já teve a sensação de não estar aproveitando algo como você realmente deveria estar? Quando estamos, por exemplo, numa festa e todos parecem animados, todos parecem felizes e presentes naquele momento, menos a gente. Isso deveria ser algo comum, algo que nem ficasse na nossa mente, mas por algum motivo fica. E ainda nos provoca ansiedade e uma angústia muito grande. E é sobre isso e sobre como evitar esse tipo de sentimento que eu quero falar nessa reflexão de hoje. Existe um fenômeno chamado FOMO, que é uma sigla para Fear of Missing Out, que traduzindo para a nossa língua seria algo como medo de ficar de fora. E muitas vezes eu e você sentimos isso, quando deveríamos estar apenas relaxando e aproveitando o momento. Seja por estarmos nos comparando a alguém mais extrovertido, seja por tentarmos contato com um grupo fechado de pessoas e não obtermos sucesso. Enfim, muitas vezes, durante um evento social, eu e você sentimos algum tipo de desconforto, como se não estivéssemos totalmente presentes, ou como se não estivéssemos conseguindo aproveitar ao máximo aquela experiência. Quando você estiver com essa sensação novamente, lembre-se do seguinte. Primeiro, olhe em volta e perceba, nem todos ali estão completamente à vontade e confortáveis. E, na verdade, algumas pessoas conseguem disfarçar melhor do que as outras. Segundo, talvez o seu desconforto não esteja no fato de você não conseguir aproveitar os bons momentos enquanto eles acontecem, mas sim no fato de que, para você, um bom momento talvez seja outro tipo de situação, com outras pessoas e em outro lugar. Você não é obrigado a se divertir e a se sentir confortável com aquilo que os outros se divertem e aproveitam, pois cada um é diferente e tem as suas preferências. E a terceira coisa é, nem todos os dias são bons. E nem sempre estaremos com um sorriso no rosto, e não há problema algum nisso. A nossa vida é feita de altos e baixos, e não há formas de escolhermos quais dias estaremos bem e em quais não estaremos. Talvez em um dia comum de trabalho, nós acordaremos com a melhor disposição do mundo, e no outro dia, onde um de nossos melhores amigos está prestes a se casar, por exemplo, nós podemos acordar completamente desanimados ou aflitos, às vezes sem motivo aparente. É claro, tente dar o seu melhor sempre, mas respeite as suas emoções e a sua mente. Não aproveitar alguns momentos que aparentemente deveriam ser aproveitados não torna você alguém pior ou mais complicado do que os outros. Inclusive, se você se cobrar de curtir determinadas situações apenas porque os outros estão gostando delas, você não vai conseguir aproveitar nada e ficará ainda mais ansioso. Existem momentos bons onde a nossa mente está quieta, onde conseguimos conversar olhando nos olhos, onde conseguimos dançar ao som da nossa música favorita e onde conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro sem pensar muito. Mas existem dias em que tudo parece estranho, em que até para lavarmos o rosto pela manhã se torna algo penoso e que exige muita disposição da nossa parte. Aprenda a reconhecer esses dois momentos em sua vida, tanto os bons quanto os maus. E aproveite os bons na medida do possível. E nos momentos ruins, tente dar o seu melhor, mas sem se comparar com os outros.
e seja sincero com as pessoas ao seu redor, pois não há problema nenhum em saberem que você não está bem em uma determinada situação ou que você prefere ficar mais calado e mais quieto. Está tudo bem não estar bem às vezes, e está tudo bem não pular de alegria em momentos onde aparentemente isso seja o correto a ser feito. Pois o correto não é o que todos estão fazendo, mas sim sermos honestos com a gente mesmo e com as pessoas que nos cercam. Aprenda a ter mais calma. Você gostaria de ser como aquela pessoa calma que você conhece e que tanto admira e conseguir agir com menos impulsividade e com mais tranquilidade? Hoje eu venho te dizer que não existe uma fórmula mágica, mas sim alguns conselhos que, quando colocados em prática, podem te trazer ótimos resultados. Existe uma frase do imperador romano Marco Aurélio que diz assim: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E essa frase carrega uma grande verdade que muitas vezes não gostamos de admitir, que é a seguinte: algumas coisas na vida precisam ser praticadas para então serem adquiridas. Precisamos alimentar algumas coisas em nós e deixar que elas cresçam, para que assim elas façam parte de quem nós somos. E não seria diferente com a paciência. Não se engane, exercitar uma mente paciente pode dar o mesmo cansaço ou até mais que exercitar o corpo. Mas como exercitar a paciência? Você pode estar se perguntando. Tente pensar em um momento de estresse no trânsito, onde alguém te fecha por algum motivo e você instantaneamente tem uma reação nervosa. Seu coração acelera e às vezes você perde o dia inteiro por causa de algo que aconteceu no início do dia. Perceba que a sua raiva não é com a pessoa em si, pois você nem a conhece, e nem de fato é com o acontecimento, pois obviamente foi um acidente ou um descuido. Nesse caso, o que gera o estresse é esse ato de antecipar que a sua mente faz, pois ela coloca em você o seguinte pensamento: e se eu tivesse sofrido um acidente agora? E é isso que de fato tira você do sério. Em uma discussão com seu cônjuge, quando a pessoa que você mais ama usa um tom cínico e irônico, por que o seu nível de estresse chega até o espaço em questão de milésimos de segundos? Porque você odeia seu cônjuge? Porque você preferia estar com outra pessoa? A resposta é não e não. Ao sermos confrontados em um tom pejorativo, vindo de alguém que amamos, a nossa mente interpreta aquilo como uma traição. Ou melhor, como uma gigantesca quebra de expectativa. Pois dessa pessoa em específico, nós esperamos amor, carinho e compreensão, e não cinismo e ironia. Nossa mente cria um cenário e um diálogo, e então, quando as coisas não saem como planejamos, ficamos muito estressados e frustrados. O ponto central de tudo isso que eu estou citando como exemplo é o seguinte: reconhecer que o estresse é algo natural, que todos estão sujeitos a ele e que ele tem uma explicação, é o primeiro passo para você desmistificar a raiva que você sente e se distanciar dela, não a tomando como uma característica própria, e sim como uma reação a algumas coisas. Quanto mais você alimentar seu cérebro com o pensamento de que a raiva não é o que você é, e sim algo que você sente, mais racional e mais tranquilo você se tornará com o passar do tempo.
pois você vai entender que alguns momentos o estresse toma conta sim, mas que não precisamos viver uma vida estressados o tempo todo. A partir do momento que você compreende isso, você descobre que o que precisa ser desenvolvido dentro de você não é o hábito de não se estressar, pois isso vai acontecer eventualmente, mas sim a sua reação diante de um momento de estresse. Situações fora do seu controle acontecerão o tempo inteiro e não há nada que você possa fazer para melhorar isso. Mas o que você pode fazer é melhorar a sua reação por meio de uma mentalidade diferenciada, que não aceita a raiva e o estresse como traço da sua personalidade, mas sim como uma consequência de determinadas situações do dia a dia. Lembre-se o tempo inteiro, eu não sou o único que se sente assim. E a partir disso, pense o seguinte: o que eu farei agora que entendo que estou sob estresse e que sei de onde isso vem? E a partir dessa lucidez na sua mente, você será capaz de desenvolver uma mentalidade mais tranquila e passará a buscar soluções e não reações raivosas em meio a situações que nos causam estresse durante a nossa vida. Qual a importância do outro na sua vida? Nós estamos o tempo todo nos baseando nas ações e nas reações das outras pessoas. Algum dia da sua vida você já ficou sem trocar uma palavra ou uma mensagem com alguém? Talvez sim, em um daqueles dias em que você estava depressivo, ou cansado, ou com muita preguiça. Mas você já parou para pensar o quanto nós interagimos o tempo todo com as pessoas ao nosso redor? E o quanto isso nos afeta? Eu quero começar essa reflexão com um exemplo simples do nosso cotidiano. Vamos supor que você vá a uma padaria comprar pães. A primeira coisa que você faz é pedir ou dizer a quantidade que você deseja de produtos. Depois, geralmente nós agradecemos a pessoa que nos atendeu, pagamos a mercadoria, agradecemos a pessoa do caixa, damos um bom dia ou uma boa tarde. Se no caminho encontramos um vizinho ou uma pessoa conhecida, nós a cumprimentamos, nem que seja com um simples aceno. Até mesmo para pegar um ônibus, nós precisamos que o motorista saiba que ele precisa parar no ponto em que estamos, não é verdade? E o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos o tempo todo nos comunicando uns com os outros. E o mais interessante disso tudo é que nós precisamos, ou pelo menos esperamos, que o outro nos responda. Sabe por quê? Simplesmente porque precisamos do outro para viver. Nós precisamos das pessoas. Um autor chamado Winnicott, um dos mais famosos teóricos da psicologia, diz na sua teoria que desde bebês nós nos baseamos e reagimos de acordo com o olhar do outro. Quando somos bebezinhos, o primeiro e o mais valioso olhar é o da nossa mãe. Você já reparou como o bebê parece que fica hipnotizado quando está sendo amamentado? Podem até dizer que ele ainda não percebe nem sabe de nada, mas podem ter certeza que ele conhece e reconhece o olhar da sua própria mãe. E ele espera toda a ação e reação vinda através daquele rosto. É o olhar que aprova ou reprova todos os seus movimentos. Quando nós somos crianças, o olhar bravo ou carinhoso do nosso pai, o gesto protetor ou acusador
daqueles que estão cuidando de nós, podem fazer grande diferença na maneira como nos relacionamos com as pessoas durante a nossa vida. Nós somos criados a partir da nossa interação com o outro e precisamos do outro para continuar. Por exemplo, se um amigo nosso ri da nossa piada, de uma forma indireta, ele está nos encorajando a contá-la para outras pessoas. Mas se essa mesma piada não gerar efeito nenhum nesse seu amigo, em uma outra oportunidade, você vai pensar se vale a pena ou não contá-la para outras pessoas. Nós estamos o tempo todo nos baseando nas ações e reações das outras pessoas. E esse é o exato ponto em que nós temos que tomar muito cuidado. A importância do outro nas ações que você toma na sua vida não deve extrapolar os limites. Ou seja, o olhar do outro não deve ser limitante a ponto de você não ser você mesmo. Andar com as próprias pernas, nós já aprendemos lá atrás. Porém, sustentar e equilibrar esse andar vai depender muito mais de nós mesmos e da nossa própria habilidade e treinamento do que das demais pessoas ao nosso redor. Relacionar-se é fundamental para todo ser humano. Nós precisamos uns dos outros para aprender, para compartilhar nossos momentos felizes e nossos momentos tristes. Enfim, precisamos das pessoas para passar por essa experiência tremenda e maravilhosa, essa grande viagem que é a vida. E cada um deve respeitar a sua própria jornada e a sua própria busca pelos caminhos que conduzem à felicidade. O que a maioria das pessoas vive é uma carência coletiva. Estamos o tempo todo em busca de aceitação e da aprovação das pessoas. Só que o que parece inconsciente é o fato de que, se somos desprezados, nós também desprezamos. Se somos julgados, nós também julgamos. Se somos descartados, também descartamos. E assim vamos seguindo nesse ciclo. Dessa maneira, como podemos esperar do outro aquilo que nós mesmos não temos sido capazes de oferecer? Deixe ir, não prenda. Essa pode ser apenas mais uma semana na sua vida, onde você fará tudo do mesmo jeito e terá os mesmos resultados. Ou essa pode ser uma semana onde tudo será diferente e onde você viverá coisas que talvez você sequer sonhou para a sua vida. A decisão é sua. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu serei livre. Se você está disposto a iniciar uma nova fase da sua vida, com uma nova mentalidade e com um novo olhar sobre todas as coisas. Nós, seres humanos, somos capazes de nos acostumarmos com tudo, até mesmo com coisas que nos prejudicam. Por exemplo, existem pessoas que, quando estão se relacionando com alguém complicado, ciumento e raivoso, fazem de tudo para que o relacionamento dure. Mas se encontram alguém tranquilo, que goste de dialogar e que prefira ter paz do que ter razão, logo o relacionamento acaba. E essa pessoa alega que faltava algo na relação. Isso é comportamento de uma pessoa dependente emocional, que precisa de um relacionamento baseado na raiva, no ciúme e na chantagem, pois talvez seja isso que ela tenha presenciado durante toda a sua vida, dentro da sua casa, no relacionamento dos seus pais. E por isso ela considera esse tipo de relação como o correto. É muito comum vermos pessoas assim, completamente conformadas,
às sensações e às situações que, na realidade, deveriam ser evitadas ao máximo. Mas elas preferem ficar ali, presas e emocionalmente cegas. Muitas vezes, quem vive apegado em coisas que apodrecem a alma, se sentem cansados, ansiosos e com dificuldade de estar presentes no momento, sem nem saber o porquê. E esse é o motivo, por estarem apegados a tantas coisas ruins, elas não se dão conta de que aquilo que elas consideram normal, na verdade, é nocivo e ilusório. Existem algumas coisas da nossa vida que nós precisamos aprender a deixar ir. E precisamos disso urgentemente, se quisermos viver uma mudança em nossa vida e experimentar uma nova fase. Pense bem, ao ouvir essas palavras, você consegue se lembrar de algo que você sabe que precisa se livrar, que você sabe que precisa superar? Seja a necessidade da aprovação, talvez não de todas as pessoas, mas de alguém em específico. Pois buscar a aprovação dessa pessoa te causa muita ansiedade e tristeza. Talvez você precise se livrar da necessidade de sempre dizer sim para alguém, pois às vezes você diz sem poder dizer, e o faz somente para agradar o outro. Enfim, diversas situações das quais eu e você precisamos nos desprender. Precisamos olhar para frente e não para trás, e deixar ir. Deixar que algumas coisas fiquem para trás e se tornem parte do nosso passado e não do nosso dia a dia. Até mesmo o sentimento de raiva por alguém precisa ser deixado de lado, pois você percebe que a pessoa está seguindo a vida dela enquanto você se afoga em mágoa, rancor e ódio, sem conseguir sair do lugar e sem conseguir tocar com a sua própria vida, com os seus projetos e com os seus sonhos. É preciso que eu e você nos encaremos no espelho e digamos basta, para nós mesmos. E é preciso que eu e você comecemos a tentar praticar o desprendimento e a capacidade de nos reerguermos, da mesma forma que aconselhamos muitas vezes nossos amigos. Dessa maneira teremos liberdade para dentro da nossa mente, teremos paz e tranquilidade e poderemos alcançar o nosso potencial máximo, ao invés de continuarmos a viver nas sombras de tudo aquilo que nos causa mal. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.